O Supremo Tribunal Federal deve concluir na próxima quarta-feira o julgamento de 5 ações que tratam da constitucionalidade da lei que permite o acesso da Receita Federal a dados bancários sem autorização judicial. Hoje, 8 ministros apresentaram os votos. O julgamento foi retomado com o voto do relator do recurso extraordinário, ministro Edson Fachin. Ele votou pela manutenção do acórdão recorrido que considerou constitucional o dispositivo da lei que permite o acesso do fisco sem autorização judicial a dados bancários para cruzamentos de informações entre a declaração de pessoas físicas e jurídicas. A Transparência Internacional, organização não governamental de nível global, divulgou estudo em que se constatou a baixa adequação do quadro legal brasileiro aos princípios de transparência acordados na ambiência do G20 em Sydney no final de 2014. Nesse documento, que cito no voto à fonte, concluiu-se: o país ainda não possui uma adequada definição de proprietário beneficiário e mecanismo para assegurar que as autoridades competentes estejam aptas para identificar o efetivo proprietário de entidades legais, domésticas e internacionais que operam no Brasil. O relator das 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam do mesmo tema, quebra de sigilo bancário, o ministro Dias Toffoli destacou que agentes da Receita Federal têm o mesmo dever legal de manter o sigilo determinado pela Constituição, assim como funcionários de bancos privados, e entendeu também que os dispositivos questionados são compatíveis com a Constituição Federal. Um gerente de banco privado, ele tem acesso aos dados daqueles depositantes, daqueles correntistas, e ele tem o dever legal da manutenção do sigilo sob pena de cometer o crime da quebra. Então a sociedade, o Estado, confia naquele agente privado, mas não confia no agente público e na instituição pública, na manutenção desse dever. Um gerente de banco, Brasil afora, é mais confiável que um auditor da Receita? Grande parte das movimentações bancárias e financeiras são por instituições privadas. Os ministros Roberto Barroso e Teori Zavascki argumentaram que a transferência de responsabilidade de sigilo bancário e fiscal não viola o direito à intimidade. O direito à intimidade e à proteção da vida privada dos indivíduos são direitos fundamentais de extrema relevância, já que se ligam diretamente aos valores da liberdade e da dignidade humana, pilares de qualquer Estado que se pretenda democrático e de direito. Os agentes fiscais tributários da União dos Estados e Municípios examinar documentos livres do registro de instituições financeiras. O que se permite, o que está dizendo aqui, é que ele tem autorização para examinar. Não é para quebrar sigilo. O sigilo não é quebrado, pelo contrário. Aqui a lei disciplina, entre os vários artigos, é um sistema para que nesse exame não se quebre o sigilo. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia seguiram os relatores e votaram pelo acesso do fisco aos dados bancários sem a necessidade de autorização judicial, argumentando a inviolabilidade do direito à intimidade prevista na Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio divergiu e votou no sentido de dar interpretação conforme ao dispositivo da lei para assentar a necessidade de ordem judicial para transferência de sigilo de dados bancários. Por ser um tema que necessita de várias argumentações, o presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu a sessão. Como o tema é palpitante, é importante e certamente todos têm considerações aprofundadas a fazer, não podemos fazê-lo na sessão de hoje, mas quarta-feira certamente haveremos de terminar esse julgamento.